Olá, seguidores! Vocês sabiam que uma dose alta de fentanil pode ter um efeito ainda mais devastador no corpo humano do que a própria morfina? Pois é, seguidores. Em alguns momentos ou em algumas situações, determinadas pessoas sabem disso, como a personagem da nossa história, que teve uma infância e uma adolescência complicada, mas que viu no casamento a chance de formar a sua própria família e ser feliz. Assim, ela se formou na faculdade e se casou num evento que podemos considerar um conto de fadas. Porém, seguidores, ela passou a ter um caso com um médico legista. E foi aí, com os conhecimentos do amante, que essa mulher matou seu marido envenenado. Ela se chamava Christine Rossum. Christine Rossum nasceu em 25 de outubro de 75 no Tennessee, Estados Unidos. Ela tinha mais 2 irmãos e teve parte de sua infância dividida entre Califórnia e Virgínia, onde sua família sempre acompanhava os empregos do pai. No início de sua adolescência, Christine frequentou um internato só para meninas e foi lá que ela começou a beber cerveja, fumar cigarros e chegou até mesmo a experimentar substâncias ilícitas. Em 1993, aos 17 anos de idade, Christine já era usuária de metanfetamina. No ano de 94, ela chegou a se matricular em uma universidade e tentar sair das drogas, mas após uma recaída, largou o curso e se mudou para San Diego. Em 95, ela conheceu Gregory DeVillers e sua vida parecia ir muito bem. Ela havia deixado as drogas definitivamente e estava prestes a formar uma família. Em 98, ela se formou com honras na Faculdade de San Diego e passou a trabalhar como toxicologista no consultório médico legista da cidade. O casal oficializou a sua união em 99 através de uma bela cerimônia para amigos e familiares. Em 6 de novembro do ano 2000, às 7h42, Christine ligou para o trabalho de Gregory informando que ele não compareceria porque estava muito doente. Segundo a esposa, Gregory estava fora de si, sonolento e com voz arrastada. Ela o deixou em casa e foi trabalhar por volta das 8 horas da manhã. Colegas de trabalho informaram que a viram chorando no laboratório naquela manhã. Christine voltou para casa ao 12h30, onde parecia transtornada e subiu as escadas correndo. Novamente ela saiu de casa cerca de 40 minutos depois, retornou com compras e almoçou com Gregory. Durante o almoço ela perguntou sobre o estado de saúde do marido e ele respondeu que havia ingerido medicamentos que Christine havia adquirido na época em que fez acompanhamento médico para largar metanfetamina. À tarde daquele mesmo dia, por volta das 14h30, Christine voltou ao trabalho e Gregory ficou de repouso. Durante a tarde, a mulher retornou mais 2 vezes ao apartamento e, por fim, às 20 horas, ela retornou para casa. Ela disse que ao chegar em casa percebeu que Gregory estava dormindo e o beijou na testa e foi para o banho. Ao retornar para o quarto, percebeu que o corpo do marido estava gelado e ele estava sem respirar. Christine imediatamente ligou para o 911 às 21h22 e foi orientada a colocar Gregory no chão e realizar massagem cardíaca até a chegada da ambulância. Ele chegou a ser encaminhado para o hospital, mas lá Gregory, de apenas 26 anos de idade, já estava sem vida. No hospital, Christine chegou a dizer a uma enfermeira que a causa da morte poderia ser uma overdose de oxicodona. Porém, os familiares de Gregory não acreditaram muito nessa teoria. E com isso, o irmão dele resolveu ir até o seu apartamento naquela mesma noite. Chegando lá, tudo parecia estar em ordem. Havia 3 pétalas de rosa espalhadas pelo chão que destoavam um pouco da arrumação da casa, mas nada que parecesse suspeito. Tudo indicava que se tratava de uma morte por suicídio.
Quando o irmão estava de saída do apartamento, ele encontrou Christine acompanhada de um homem chegando ao local. Ela apresentou o tal homem como Michael, seu colega de trabalho. No dia seguinte, durante a entrevista com a polícia, Christine foi questionada se haviam motivos para que Gregory desejasse tirar a própria vida. E ela disse que o casamento estava com problemas. Segundo Christine, Gregory teria descoberto um relacionamento extraconjugal dela e teria ficado muito magoado e com ciúmes, e que isso poderia tê-lo levado ao suicídio. Pois é, seguidores, porém, como já sabemos, a justiça é cega, mas enxerga no escuro. Tudo se encaminha para o arquivamento do caso. A autópsia inicial no corpo de Gregory revelou uma grande quantidade de oxicodona e clonazepam em seu sangue, e isso reforçava a hipótese de que ele quis tirar a própria vida. Sem maiores evidências, a investigação se encaminhava para o seu final, quando os policiais foram surpreendidos por uma gravação trazida por Jeremy, o irmão de Gregory. O que aconteceu, seguidores, é que o esperto do Jeremy teve uma conversa com a Christine quando a encontrou chegando com um homem no apartamento em que ela morava com Gregory. Isso naquele momento em que o Jeremy esteve fazendo uma investigação por conta própria no apartamento do irmão. E o que a Christine não imaginava é que essa conversa que ela teve com o cunhado estava sendo gravada por ele. E foi nessa conversa que ela admitiu que estava tendo um romance secreto com Michael, aquele homem que a acompanhava até o apartamento e que o Jeremy os viu juntos. Mas ainda assim havia a cereja do bolo dessa revelação, que a colocou como pessoa de interesse da polícia. Seguidores, Michael era o médico legista do laboratório em que Christine trabalhava. Mas existia algo além disso que chamou ainda mais a atenção dos policiais. Além de amante de Christine, Michael não era um médico legista qualquer, que por obra do destino trabalhava com ela. Michael foi simplesmente um médico legista que fez a autópsia no corpo do Gregory. Com essa revelação, os investigadores ficaram ainda mais atentos no caso. E assim, eles enviaram o material que tinham para uma análise pericial externa, e o caso rumou para um possível homicídio. Poderia haver um conflito de interesses na intenção de atrapalhar a investigação. O resultado da nova autópsia revelou que Gregory já estava morto há pelo menos 1 hora antes da chegada da ambulância. Ele apresentava uma broncopneumonia e sua bexiga continha 550 ml de urina. Segundo especialistas, uma pessoa consciente já sente vontade de urinar quando sua bexiga atinge 150 ml e a necessidade se torna urgente quando atinge 400 ml. Tudo indicava que Gregory estava inconsciente durante um período de 6 a 12 horas antes da sua morte, já que a broncopneumonia é ocasionada pela não expulsão de secreções no pulmão e é bastante vista em pacientes em coma ou sob forte sedação. Quanto à urina, dificilmente uma pessoa consciente não iria às pressas para o banheiro. Foi descoberto que a esposa doou todos os órgãos de Gregory e demonstrou certa urgência na cremação do corpo. Colegas de trabalho dele, que estavam no local no dia da autópsia, revelaram que Christian e Michael trocaram beijos e carícias enquanto o corpo de Gregory estava na maca ao lado do necrotério. Os novos testes toxicológicos apresentaram uma dose alta de fentanil, além da oxicodona e do clonazepam. O fentanil é considerado o opioide mais forte disponível para uso médico em seres humanos, com cerca de 100 vezes a potência da morfina. Ao injetar fentanil na veia, tem efeito 2 vezes maior que injetar heroína. Na época não era padrão a testagem de fentanil nas autópsias rotineiras, uma vez que não é uma droga de fácil acesso e nem de comum uso abusivo.
tal protocolo era conhecido por Christian, já que ela trabalhava diretamente nessas análises. Uma auditoria realizada no laboratório onde Christian trabalhava revelou que faltavam 15 adesivos de fentanil e 10 miligramas do mesmo medicamento na forma injetável. Também se constatou que faltavam quantidades de oxicodona e metanfetamina. Durante o seu interrogatório, Christian foi confrontada por uma detetive. Essa detetive apresentou a Christian todas as provas obtidas contra ela. Porém, Christian seguiu mantendo a teoria de que o marido cometeu suicídio. A fim de obter mais provas, um mandato foi emitido para a busca no computador de Christian, e lá foram encontradas dezenas de pesquisas sobre o uso do fentanil em sua caixa de e-mail, e foi encontrado um registro que comprovava que Christian e Michael, também casado, haviam participado de um congresso que falava sobre o uso de fentanil. Christian foi presa sob acusação de homicídio. Ela ficou 6 meses presa até que a sua família pagou fiança com valor superior a $1 milhão e ela aguardou ser julgada em liberdade. Michael não foi acusado, ele já havia voltado para a Austrália, inclusive, o seu país de origem. Porém, ele foi demitido do Departamento Legista de San Diego, logo que os rumores do seu caso com Christian se espalharam. O julgamento de Christian Rossum começou em outubro de 2002 e 3 especialistas médicos foram chamados para ajudar no caso. E seus conhecimentos determinaram que nenhum indivíduo com a quantidade de fentanil encontrada no sangue de Gregory estaria consciente e respirando. Eles concluíram que, diante da concentração sanguínea e as diferentes formas de apresentação encontradas, as drogas teriam sido dadas a Gregory em diversas ocasiões naquele período em que ele esteve inconsciente antes de morrer. Christian Rossum foi condenada por homicídio com uma condição especial de morte por envenenamento. Em dezembro, ela foi sentenciada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Atualmente, Christian está cumprindo sua sentença em uma penitenciária da Califórnia. Existem diversos documentários sobre o caso e também foi escrito um livro contando a história chamado Poisoned Love. E agora, seguidores, vamos ao nosso bate-bola. Pergunta 1. Se Christian se mantivesse mais discreta no seu relacionamento com o médico legista Michael, vocês acham que ela poderia escapar do radar da polícia nessa situação? Pergunta número 2. Vocês acham que foi justo ou não Michael não ser julgado e não ser preso por esse crime? Sim, não. Por quê? Respondam. Digam aquilo que estão pensando nos comentários, pois aquilo que for bom para vocês, seguidores, será bom para mim também. A história de hoje foi essa, seguidores, e agora eu vou navegar pela internet em busca de novos casos para contar a vocês. Se inscrevam no meu canal quem ainda não for inscrito. Façam seus comentários sempre educadamente para não constranger os envolvidos no caso e nem os familiares das vítimas. Se gostaram do vídeo, deixem um like e compartilhem com os amigos. Ativem o sininho para receberem as notificações de novos vídeos e não se esqueçam de me seguirem lá no Instagram, na página @navegantecriminal, tudo junto em minúsculo. E até o próximo vídeo.